O ano se encerra, começa outro, e a gente já faz um monte de planos. Entre eles, planos profissionais. De crescer na carreira, de trocar de emprego, de mudar para a praia, viver da arte. Aí a gente lembra que não sabe fazer arte e volta para a vida real. A gente não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Toda vez que essa transição de anos, as pessoas ficam refletindo sobre isso. Então, para ajudá-las, a gente vai discutir um pouco mais sobre carreira e outplacement. Por isso, eu trouxe aqui uma convidada super especial que entende tudo do assunto. Quero dar as boas-vindas aí para a Simone Jaime, que é psicóloga, cofundadora e diretora operacional da TH, Gestão de Pessoas. Ela é diretora também da Associação Brasileira de Recursos Humanos, pós-graduada em Gestão de Pessoas, também em Gestão Empresarial, também em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva, também pós-graduada em Docência e Metodologia para o Ensino Superior, especialista em avaliação psicológica. Ela é coach, tem formação em storytelling, high performance, neurociência, gamificação, inteligência emocional, DISC, Mapa, Human Guide, Enneagrama e muito mais, além de ser palestrante e professora, um vasto currículo que vai compartilhar a experiência aqui conosco. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar com você e Opa, falar de um assunto que eu amo tanto. prazer é meu. E é normal, nesse momento, as pessoas estarem procurando um novo emprego, ou como querem mudar sua carreira. O que você tem visto? Eu entendo que é normal. Percebi que alguns clientes me buscaram mais esse final de ano para repensar a carreira para o ano que vem. E eu entendo que é um processo genuíno as pessoas começam dieta na segunda-feira e começam a olhar para a carreira, de repente, já vendo algumas insatisfações, ou até mesmo se for uma situação de desemprego, começar o ano diferente. Então, sim, é a hora da gente repensar a carreira também. E o que geralmente eles atribuem a essa motivação para mudança de carreira? É só o salário? Tem outra condição? Olha, Bruno, eu estava pensando nisso, o que eu poderia te dizer sobre o que mais motiva as pessoas a buscarem? Eu diria que, principalmente, eu sou acionada por pessoas que já foram desligadas, ou seja, foram pegas de surpresa por uma reestruturação ou alguma coisa do tipo. Eu diria que 30% mais ou menos dos meus clientes hoje de assessoria de carreira me buscam por iniciativa própria, por estarem desalinhados em relação a valores, ou por não perceberem mais uma oportunidade de crescimento e buscar em outro local, mas é uma minoria. Normalmente as pessoas ficam confortáveis onde estão e perdem oportunidades valiosas de pensar na carreira ou em possibilidades de uma atuação mais ampla ou mais satisfatória. Essa pessoa que foi desligada, o que essa assessoria pode promover para ela que ela não conseguiria fazer sozinha? Aqui a gente tem 2 pontos, né? Até interessante eu ter oportunidade de explicar uma diferença do outplacement e da assessoria de carreira. Eu tenho percebido um movimento muito interessante, que eu me orgulho disso, de algumas empresas que se preocupam com fazer um desligamento humanizado. Como que funciona isso? É o que nós chamamos de outplacement. Ou seja, você foi um excelente colaborador, ajudou aquela empresa no período que você trabalhou, e aí você recebe de presente da empresa a assessoria. Eu vou te desligar, mas eu vou te dar uma pessoa que vai cuidar de todo o apoio emocional, gestão dessa carreira e uma recolocação com um empenho maior, né, com um network maior. Então, esses são os ganhos. Mas tem aquela pessoa que ela também me procura enquanto pessoa física. É o que eu chamo de assessoria de carreira. Então, são movimentos diferentes, né? Quando a pessoa me busca, o que ela ganha fazendo esse trabalho personalizado é normalmente uma recolocação mais rápida, porque aí eu vou utilizar de todo o meu network para recolocar essa pessoa no menor tempo possível. E tem todo um apoio emocional. A gente se preocupa, né, pensando aí em saúde e produtividade, em acolher as pessoas no momento de muita fragilidade. Seja por uma intenção de sair ou por um desligamento surpresa, né, que a pessoa não aguardava, é sempre muito ruim, porque o trabalho está muito ligado à identidade e tudo mais. Então, ter todo um cuidado, um acolhimento emocional, psicológico, que é a minha profissão, né, a minha forma de gerir a carreira das pessoas com essa atenção, faz com que o processo seja mais eficaz de recolocação e também mais direcionado, né? Às vezes eu ajudo a pessoa a repensar a carreira dela, aonde ela quer atuar. Existem alguns clientes meus que mudam de área para finalmente buscar algo que vai trazer mais satisfação e felicidade ou melhor remuneração, por exemplo.
Aqui eu lido com vários empresários e é recorrente uma reclamação de que falta mão de obra. Uhum. As pessoas realmente não querem trabalhar como dizem ou a oferta do trabalho que não é o que as pessoas esperam? Eu diria que as duas coisas. Muito se culpa da nova geração, Sim. dizendo que é uma geração menos engajada. A gente tem mais ou menos a mesma idade, então eu posso dizer que Eu é tenho diferente da 22, nossa. você? 23! Não sou obrigada a falar que eu vou fazer 42 anos esse ano, nem preciso. Entendi. Mas, de fato, a gente percebe que, desde a pandemia, a relação de trabalho mudou. Então, as pessoas, elas buscam um trabalho que tenha mais qualidade de vida, um trabalho que ofereça mais benefícios. E algumas empresas não estão preparadas para oferecer isso. Elas têm que rever os seus modelos de contratação e de liderança até. Então, eu acho que é um movimento duplo, de pessoas, de fato, menos interessadas numa dedicação, num trabalho árduo, em fazer mais do que o que se espera, e, ao mesmo tempo, empresários que ainda não se prepararam como deveriam para receber as pessoas que, desde a pandemia, visam também a saúde mental e não só uma renda ou uma remuneração. E até por isso o nome desse podcast é Saúde mais Produtividade, e é o escopo do meu trabalho aqui, da gente aliar, né, um ambiente de trabalho que torne a empresa mais competitiva, as pessoas mais produtivas, mas que também seja benéfico para o ser humano que está por trás daquele trabalhador, que ele possa crescer não só na carreira, mas possa crescer enquanto pessoa, né? Exato. Possa ter uma qualidade de vida maior no trabalho e fora dela, uma saúde maior, uma longevidade maior. Mas você vê que as empresas estão investindo nisso? Eu acredito que ações como nós tivemos em alguns eventos falando da ANR, né, da atualização da ANR01, ações como essa vão fazer com que se amplie esse olhar sobre saúde mental. Não acredito que as empresas já estejam olhando para isso. Na minha percepção, é uma minoria de empresas que, de fato, se preocupa em oferecer um ambiente seguro psicologicamente, que prepare a liderança para estar ali com esses colaboradores atento à individualidade de cada um, mas ações como essa do governo de fiscalizar o quanto o ambiente promove ou não a saúde para o trabalhador, vai fazer com que as empresas se atentem mais para esse tema que é extremamente relevante. Com certeza. E eu gostei muito de você falar que tem as empresas que te procuram para fazer o outplacement. Sim. É uma empresa muito madura. É uma empresa que já pensa no desligamento mais humano daquele trabalhador. É uma empresa que está com a visão lá na frente, né? Normalmente, a gente fala que é empresa porque a empresa está por trás, mas são pessoas que têm a visão Legal. do quanto aquele colaborador foi bom. Né? Recentemente, eu tive 2 ou 3 empresas que me falaram aqui nunca teve um processo de outplacement, mas essa pessoa específica que eu estou desligando, ela merece todo o cuidado ao nós optarmos por desligá-la, que foi algo que a empresa acabou optando por motivos de estratégia e tudo mais, mas eles queriam considerar aquela pessoa de uma forma diferente. E é isso que eu quero ter oportunidade de, já que seu podcast tem uma abrangência tão grande, que as pessoas reflitam sobre isso. Será que não é hora da gente cuidar das pessoas que estão saindo? E é óbvio que esse impacto não só é positivo para a empresa enquanto imagem, mas para as pessoas que ficam. Saber que as pessoas que estão lá podem receber esse tipo de auxílio se vierem a ser desligadas por qualquer motivo, também gera uma imagem positiva da organização e um engajamento para aqueles que ficam, né? Modifica e transforma positivamente o clima organizacional. Sem dúvida. Imagina, quem fica lá sabe que está sendo bem cuidado até depois que sai. Sim. Isso faz total diferença para o colaborador. Com certeza. E a cultura organizacional? Como que ela impacta ou é impactada no processo de outplacement? A gente precisa pensar aqui que a cultura ela faz toda a diferença. Se é uma empresa com uma cultura que eu vou chamar de retrógrada, por exemplo, tá sobrando gente no mercado de trabalho, quem quiser que aceite as nossas regras e que se dedique ao máximo. Por exemplo, eu tenho clientes que, ao mesmo tempo que eu tenho clientes que se preocupam com a saúde mental, eu atendo clientes em outros projetos que querem que todos os colaboradores façam hora extra, porque acha que produtividade é isso. Então, esse tipo de cultura, que eu vou chamar de cultura retrógrada ou até uma cultura tóxica, ele favorece o adoecimento das pessoas e a busca para que essas pessoas queiram se recolocar em outra empresa
ou até sejam desligadas por não se adequarem. Então, a cultura ela tem tudo a ver com o que a gente está falando. Esses dias eu recebi um áudio, né, vi na internet, na verdade, de uma pessoa do RH trocando áudios com um colaborador que estava em férias. Uhum. E a pessoa do RH falava: ó, fulano, você está em férias, a gente tentou falar com você várias vezes, você não atende o telefone, você saiu de férias, mas a empresa não sai de férias. Mesmo de férias, o colaborador tem que estar disponível para fazer reunião, para atender o telefone. Você tem um relatório aqui, a gente precisa tirar uma dúvida com vocês. Poxa, não dá uma cultura dessa, né? Em 2026, não dá para a gente tolerar uma cultura dessa. Eu preferiria que você dissesse que era um meme. Podia ser, mas não é. Isso que é o problema, não é. Ainda tem empresas assim. Sim. Aí tem todo um trabalho que pode ser feito anteriormente. Eu costumo dizer aos meus clientes que eu também faço mentoria de liderança. Se você não consegue sair de férias sem ser incomodado, isso é um problema seu. De repente é um gestor que tem uma cultura de centralização, que para sair bem feito só eu sei fazer. E aí essa pessoa, se ela não for acionada nas férias, ela até sofre. Então tem toda uma mentalidade mesmo de gestão que prepara a pessoa para sair de férias. Mas hoje, como empresária, né, eu tenho a consultoria, atuo lá como sócia, eu tirei a minha licença maternidade e fiquei o tempo todo fora. Por prazer, alguns clientes que me acionavam, eu direcionava, mas é muito bom ver a empresa rodando, mesmo que você não esteja presente. E para isso acontecer, tem que ter um preparo prévio dessa liderança. Não basta ter uma cultura só que incentive isso se os líderes também não estiverem preparados para rodar nesse formato. A ideia é que todo mundo tire férias de 30 dias e não de uma semana, e que nessas férias possam realmente descansar sem serem obrigados ou incentivados a participar de reunião, sem dúvida. Até porque as férias também são molas propulsoras para a produtividade. A gente precisa fazer essas pausas programadas, esse descanso. A gente precisa abstrair um pouco para voltar a oxigenar o cérebro e voltar mais motivado, mais produtivo, mais engajado para o trabalho. Faz parte da produtividade essa pausa. Se a gente não consegue parar e leva, né, de uma forma frequente o trabalho, em algum momento isso pode ter um prejuízo, seja para a queda da produtividade, seja para a própria saúde mental do trabalhador. Exatamente. E falando em saúde mental, você tocou bem nesse assunto, né? Como é que fica a cabeça de quem está nesse processo de transição? Então, a maioria das pessoas sofre muito com esse processo. É um pouco mais cômodo quando você está empregado e busca uma assessoria para se recolocar em um lugar melhor, onde você possa escolher. Então, por exemplo, se as pessoas me buscam, Simone, eu estou infeliz no meu trabalho e eu quero achar um outro trabalho onde eu seja reconhecido, receba feedbacks constantes, tenha uma liderança propícia, essa busca, enquanto você está empregado, ela não gera sofrimento. Sim. Agora, se você é demitido, precisa rever seu salário, precisa se recolocar numa vaga inferior à que você estava acostumado. O prazo para essa recolocação demora mais do que as expectativas criadas por essa pessoa. Se ela não tem uma preparação financeira para essa busca, eu costumo dizer, Bruno, e eu quero aconselhar todos vocês que estão ouvindo esse podcast, que no mínimo 6 meses de renda você tem que ter guardado para uma reserva de emergência. Não é uma conversa sobre finanças, mas está tudo interligado. Eu tenho clientes, por exemplo, que vieram de outplacement, foram desligados pela empresa de forma surpresa, não imaginavam que isso ia acontecer. E eu pergunto, quanto tempo você consegue se manter sem essa renda? Eu tive um cliente que me falou 10 dias. Nossa. Essa pessoa, ela se recoloca em qualquer lugar, por qualquer valor, porque ela sequer consegue pagar as contas nesse processo de transição. E eu tenho clientes que planejaram isso, se prepararam previamente, fizeram um colchão financeiro, que a gente fala, que desse para essa pessoa a autonomia de escolher um melhor lugar para ir. Então, tudo isso vai ser variável em relação ao sofrimento de vivenciar uma situação de desligamento. Ninguém espera por isso. As pessoas normalmente não se preparam para isso e acabam vivendo, gastando tudo que elas ganham sem se preparar para uma recolocação, que seja por intenção ou direcionada pela empresa. E aí isso gera mais sofrimento. Só para citar um exemplo aqui pessoal, né, com o dinheiro que eu tenho guardado, eu posso ficar sem trabalhar o resto da minha vida. É mesmo? Só que aí eu tinha que morrer no máximo até sexta-feira, sabe? Senão não dá mais.
Bruno, então essa conversa também é boa para você. E você deu esse belo conselho para o nosso público. E que outro conselho você pode dar para quem está pensando em transição de carreira? O planejamento dessa transição de carreira, sem dúvida, tanto financeiro quanto, obviamente, eu vou vender a sardinha, né, puxar para o meu lado. Quando você tem pessoas que trabalham com isso, que são especialistas, você atalha o caminho. Eu costumo dizer, por exemplo, eu estou numa fase de saúde física também. Recentemente eu perdi 27 quilos, graças a Deus. Parabéns, parabéns. Pós-maternidade, mulheres que estão me ouvindo vão entender talvez esse processo. E para eu conseguir chegar lá, eu tive ajuda de endocrinologista, personal, que mais? Psicoterapeuta. Eu fiz um trabalho que fosse completo para que eu conseguisse atingir o sucesso mais rápido. Por que para cuidar da carreira, eu acho que eu dou conta sozinha? Sim. Se você tem um especialista, tudo flui melhor. A gente faz um trabalho inicial de autoconhecimento dessa pessoa, aplicação de assessment, que ela vai ter uma noção melhor dos seus pontos fortes e dos gaps que ela tem que cuidar para minimizar impacto. O network de uma assessora de carreira, ele vai permitir que essa pessoa tenha acesso a vagas que nem sempre são anunciadas. Muitas empresas me procuram, Simone, você tem aí no seu banco de talentos algum profissional, gerente financeiro, controller ou administrador, e se eu tiver essa pessoa para entregar para essa empresa, é um atalho que para eles é muito bom. Sim. Então, quando você tem essa assessoria, além de ser um trabalho mais humanizado, mais acolhedor, né, do ponto de vista emocional, psicológico, é também um trabalho muito mais eficaz. Agora, claro, se você está trabalhando, está bem aonde está e quer pensar nessa transição sem pressa, você pode fazer isso ampliando a sua presença no LinkedIn, melhorando o seu currículo, fazendo cursos, mais graduações, pós-graduações, por exemplo, cursos específicos da sua área. O que eu indicaria é, se a pessoa quer seguir esse caminho sozinha, ela tem que olhar onde eu estou e onde eu quero chegar. Para chegar lá, o que eu preciso? Eu trabalho numa empresa multinacional e eu não falo inglês. E eu sei que para ser promovido eu preciso disso. Então, corre para fazer o seu curso de inglês. Eu não entendo ainda de Power BI, de inteligência artificial. Então, é olhando as tendências para a sua área e para o mercado que você vai direcionar os passos que você tem que chegar, né, andar para chegar onde você quer chegar. Normalmente, a pessoa ela primeiro está pronta para depois receber uma oportunidade melhor. Não é assim, eu vou te promover para você ter tempo de se planejar e melhorar naquilo que é um gap, né? Isso é muito verdade, eu vejo muito isso. A pessoa não me deu oportunidade. Não, você não vai ganhar oportunidade, você vai conquistar a oportunidade. E para isso você já tem que estar pronto para aquele desafio, né? Não vai ser uma aposta que o gestor vai fazer em você. Mas eu vejo muita gente com essa visão ainda. E aquele profissional, um analista talvez, que ele faz um trabalho mais administrativo, de bastidores, ele não é visto. Uhum. Como que ele faz para começar a ser um pouco mais visto por outras empresas, outras pessoas? Você levantou a bola para eu cortar, né? Claro que sim, sempre. Se ele não é visto, ele tem que ser visto. Qual a forma de ser visto? Eu costumo dizer que se você faz o óbvio e o básico do seu trabalho, você está indo bem, mas você está se mantendo no cargo. Para que você seja visto como alguém que faz além, é preciso primeiro fazer além, entregar mais do que o óbvio, ter a proatividade, a boa comunicação, relacionamento com os colegas. Isso vai fazer com que você se destaque e fazer com que, de alguma forma, o seu trabalho fale por você. Né? Essa pessoa que ela não é vista, ela não está sendo vista por quê? Será que está faltando rodadas de feedback, de avaliação desse colaborador mais próximo para ver a evolução? O quanto esse colaborador, se quiser crescer, já deixou isso claro para o gestor dele? Porque muitas pessoas esperam o gestor valorizá-las, mas falta virar para o gestor e falar assim, olha, eu tenho interesse em crescer, eu gosto da cultura da empresa, eu estou feliz aqui, o que eu tenho que fazer para que o próximo processo seletivo seja considerado? Esse tipo de conversa franca é que vai alinhar expectativas para que a pessoa tenha direcionamento. E a gente não deve esperar que isso seja feito por um terceiro. Quem cuida da sua carreira é você. Se você não for atrás e não demonstrar o interesse, dificilmente você vai ser valorizado, a não ser que você tenha um líder super atento, que a gente infelizmente sabe que é uma raridade. As pessoas estão correndo para todos os lados e elas não têm tempo
de parar para observar mesmo as pessoas muito talentosas. Quanto mais você puder fazer a sua parte, e a liderança também, aí a gente tem a soma de ações que vão fazer com que essa pessoa se realize profissionalmente e seja reconhecido como deve. Você também falou algo que eu vejo bastante. A pessoa terceiriza a responsabilidade pela sua carreira para os outros. Né? A culpa é do chefe, a responsabilidade é do colega, é do líder que não valorizou, mas ele mesmo está numa posição passiva, sem fazer qualquer tipo de iniciativa que pode beneficiar a sua carreira. Perfeito. Esperando aí um Deus ex machina salvar ele no final. E aí fica um pouco mais difícil. Esse é o tipo de ferida que eu dou uma cutucada na minha assessoria de carreira. Se a pessoa chega para mim, por exemplo, e fala assim, eu fui demitido e eu pergunto por quê, eu não faço a mínima ideia, eu já começo brigando daí. Como você foi demitido e não sabe o motivo desse desligamento? Tudo bem que nem todos os líderes têm a transparência necessária para dar um feedback verdadeiro no momento de desligamento, que é o meu conselho. Né? Enquanto líder, você tem que ter sucessivos feedbacks para aquela pessoa, para que a demissão não seja uma surpresa. Se você estiver desligando alguém e essa pessoa falar, nossa, eu nunca imaginei que eu seria demitido, você falhou miseravelmente enquanto líder. É claro, a não ser reestruturações que são da noite para o dia, né? Uma pandemia, por exemplo, que pode gerar um impacto que não previsto. Mas se a pessoa recebe feedbacks constantes, ela tem que saber o porquê que ela está sendo desligada. E se ela não sabe, supondo que ela teve realmente um gestor falho nesse sentido, ela tem que ter hipóteses. O que eu preciso melhorar para que eu não seja desligado de novo no meu próximo emprego? Porque senão ela só vai trocar de problema. Sempre é o gestor que não é bom, sempre é a empresa que não permite enxergar o potencial que ele tem. E aí, se a gente fica terceirizando, seja a carreira ou os motivos que nos levam a um desligamento, a gente perde a importante ocasião de refletir sobre o quanto eu preciso melhorar para que isso não aconteça de novo. E ser o famoso protagonista da sua história, e não deixar a vida me levar, por exemplo, como um Zeca Pagodinho, né? Boa. A gente fala muito sobre network, e aí a pessoa perdeu o emprego, nunca fez um network estruturado antes, aí ela sai, né, falando com Deus e o mundo, entre aspas, infernizando todo mundo. Não é a maneira mais adequada de fazer o network. Esse é o famoso chato, né? Muito chato, muito aquela chato. pessoa que manda mensagem, eu não acredito, o Bruno não fala comigo há anos e de repente vem se colocando. Sim. E existe uma forma da gente fazer esse network melhor, que é quando a gente não precisa dele. O network é uma construção de relação, né? Uma construção, essa network, essa rede de contato que eu vou alimentar de forma genuína antes de eu precisar dela. Então, se eu vejo que tem um amigo procurando uma vaga, eu me ofereço para ajudá-lo a divulgar, eu mantenho um bom relacionamento interpessoal em todas as empresas que eu passar. Existe um selo, por exemplo, no LinkedIn, que é o Open to Work, né? Que é a pessoa que está aberta para ouvir oportunidades de trabalho, está no mercado. O LinkedIn fala que isso aumenta em até 4 vezes a chance dessa pessoa se recolocar. Porque quem trabalhou com essa pessoa, eu vi que o Bruno está desligado. Gente, ele era ótimo. Tem uma vaga na minha empresa, eu vou indicar para o Bruno, porque eu quero trabalhar com ele de novo. É diferente de uma pessoa que, muitas vezes, eu tenho que trabalhar até esse tabu na minha assessoria de carreira ou no Outplace. Uma pessoa fala, eu vou sentir muita vergonha de ter esse selo. Você não tem que ter vergonha, ele é um selo estratégico. Claro que aqueles clientes que não querem usar é opcional, né? Principalmente se você estiver trabalhando, você não pode colocar um Open to Work lá. Aí, de repente, antecipa essa demissão, né? Mas a gente tem que usar das estratégias a nosso favor. E a construção do network, ele é assim. Antes de eu precisar, como eu posso ser gentil com as pessoas, como eu posso alimentar meu relacionamento, para que quando surgir a oportunidade, aquelas pessoas estejam receptivas a me acolherem e a me ajudarem. Eu sempre digo também que o network é muito mais sobre dar do que sobre receber. É sobre você apoiar outra pessoa, é você criar condições para outra pessoa, você se permitir ser acessado e acessar outra pessoa, para só depois, um dia, quem sabe, talvez nunca, você precisar daquela pessoa. Exato. Né? Mas cria essa conexão, cria essa relação. Mas que o network, né, construa relações sólidas, né, construa amizade, se possível.
né? Não vai só chato pedindo, Exato. implorando. Ninguém quer, ninguém valoriza quem fica só implorando também. E Tem vale forma lembrar, melhor. Bruno, que a construção de um network leva tempo. As Sim, pessoas acham que isso acontece da noite para o dia, mas são sucessivas presenças, contatos que, com o tempo, vão se formar numa rede sólida. Outro ponto importante que eu gostaria de deixar de dica também: sim. participe de ações onde você vai ser visto e vai aumentar o seu network. Por exemplo, hoje eu sou diretora voluntária da BRH. O presidente Milton Marinho me convidou, é a segunda gestão que eu estou ao lado dele, e eu não posso perder essa oportunidade de ter eventos como o Goianar, que nós tivemos agora, que foi um sucesso, de relacionar com outros diretores que são referências para o RH goiano. E aí é esse tipo de contato que o Conselho de Psicologia, por exemplo, ou eu também faço parte da ANCHAM, que é a Câmara Americana, para participar de eventos, palestras. Isso é assim que a gente constrói, de fato, um network, participando de vários grupos, diversos grupos, e não assistindo Netflix, não ficando em casa, né? Porque às vezes a gente fala, poxa, eu tô tão cansado e tem um evento para ir, é nesses eventos que você vai reforçar esse network. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente precisa de interações sociais para tornar o nosso trabalho mais leve. E as pessoas normalmente fazem ao contrário, né? Quando está com um ritmo acelerado de trabalho, mais elas fechadas elas ficam. E vale lembrar que o network não é só para um favor, mas é um apoio mesmo. Claro. Como é bom a gente poder contar com as pessoas, receber o afeto das pessoas. Então, eu diria que a gente tem tecnologia hoje que nos aproxima, por exemplo, o próprio LinkedIn. Ali a gente consegue comentar um post de alguém, fazer um post para que as pessoas interajam com a gente. A tecnologia, ela nos tornou mais distantes, de certa forma, fisicamente, mas mais próximos no mundo virtual. E a gente tem que usar esses recursos para que a gente seja lembrado e para que a gente colabore com as outras pessoas também. Perfeito. Tem alguma história aí na sua experiência, história de transição que te marcou, que você queira compartilhar conosco? Olha, eu posso começar pela minha história? Por favor. Eu fiz uma transição de carreira que foi muito importante para mim, e para mim foi uma transição muito planejada, até porque eu trabalho com isso, né? Não dá para eu fazer algo diferente. Mas eu fui funcionária pública por 11 anos. Trabalhava na humanização do SUS, um trabalho que eu tenho muito orgulho, eu sou super, valorizo muito o SUS, mas em determinado momento a minha veia empreendedora me falava que aquilo estava me limitando a ter uma atuação mais direta no ambiente corporativo. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fui fazer psicoterapia para trabalhar a ideia de sair de um concurso. A maioria das pessoas quer ter a segurança financeira que um concurso promove, e eu ia no inverso disso. Eu costumo dizer que a minha mãe, que é a pessoa que mais me ama no mundo, foi totalmente contra essa decisão. Filha, todo mundo fazendo concurso, como é que você pensa em exonerar? Então, quando a gente está falando de carreira, muitas vezes as pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais vão nos segurar. E a gente tem que ter essa valentia e essa coragem para considerar que aquilo é a percepção de amor delas, mas não vai te impedir de alcançar seus objetivos. Eu tive a oportunidade de fazer um colchão financeiro maior. Fiz seguro, na época eu procurei para fazer seguro do meu corpo, seguro saúde, porque era isso que o concurso me oferecia. Eu sabia que se algum dia eu sofresse um acidente, por exemplo, eu estaria assistida. E na vida de empreendedora, não. Então eu me cerquei de todas as preparações para que no dia do empreendedorismo feminino, quando eu vi essa data no LinkedIn, foi quando de fato eu pedi a exoneração efetiva. Eu já tinha tido uma licença para interesse particular, uma licença prêmio prévia, para testar a minha teoria, se eu ia dar conta de focar na empresa e se isso me geraria a renda necessária e a realização que eu precisava para ser feliz. E a transição de carreira, ela tem que ser assim. Um outro case de sucesso que eu tenho é de uma pessoa que foi um outplacement, a empresa pagou para ela para que ela se recolocasse pela entrega que ela fez durante o tempo que ela trabalhou, e na segunda sessão que ela sentiu que podia confiar em mim, ela falou: Simone, posso te falar a verdade? Eu sempre quis empreender. Será que você pode me ajudar com isso também? Eu falei: é claro. Legal. Vamos transformar as suas sessões de assessoria de carreira e outplacer numa sessão do que você precisa para você empreender.
E ela também é um case de sucesso, porque ela abriu o negócio dela, tá super feliz hoje, acompanho e vou acompanhar sempre. Eu garro amor em todas as pessoas que eu assessoro e torço muito, verdadeiramente, para essas pessoas terem sucesso e realização, porque é um pedacinho da minha contribuição ali. Então, eu tenho, sim, muitas transições de carreira que as pessoas mantêm contato, me agradecem até hoje pelo encorajamento durante o processo. Poxa, que bacana. Pode... Não, e é isso, eu acho que as pessoas não têm que ter medo de buscar algo que vá trazer mais satisfação e realização para elas. E quem quiser ter mais realização e quiser te procurar, te acha onde? Hoje, me acham facilmente nas minhas redes sociais. Eu vou indicar a rede da minha empresa, que é th.gep. TH é TH Gestão e Pessoas. A gente está no LinkedIn, no Instagram, e ali é muito fácil me mandar mensagem. Tem também a minha rede pessoal, que é Simone B. Jaime, mas vocês podem me acionar por onde achar que é melhor. Vão ser muito bem-vindos e, se eu puder, vai ser um prazer cuidar da carreira de quem está nos ouvindo. Bom demais. E para mim foi um prazer imenso participar desse bate-papo com essa aula aqui com a Simone. Muito obrigado pela sua presença, Simone, foi um prazer. Quero agradecer também aqui aos nossos colegas colaboradores, Bruno César, Eduardo Paniago, Isabela Campos, aos nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, e minha gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.